Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções e nós estamos na contagem regressiva para o dia 18 de abril, o grande evento da família ao pé da cruz. Quando falamos na cruz, falamos de um evento que mudou a história da humanidade, antes e depois da cruz. E é isso que tem acontecido com a vida das pessoas que têm buscado no Senhor Jesus a solução de seus problemas, a paz, a restauração de seus lares. Uma família bendita, abençoada de verdade. Isso é possível através da fé. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS Espiritual, nossa central de atendimentos está à sua disposição. Você pode ligar agora para o 48-3216-6162, 48-3216-6162 e pelo WhatsApp 11-3573-3500. Você também tem aí à sua disposição o serviço pastoronline.com. Se você está passando por problemas familiares, isso tem tirado a sua paz, tem trazido dor, angústia, desespero, você simplesmente chegou a um ponto que diz assim, já não sei mais o que fazer, por conta do que tem acontecido com seus filhos, no seu casamento ou em qualquer outra área da sua família. Entre em contato agora e busque ajuda. Você precisa desabafar, precisa conversar com alguém, nós estamos prontos para te ajudar. E no dia 18 nós estaremos reunidos em todas as igrejas universal do Reino de Deus, levantando este clamor a quem tem poder para salvar e transformar a sua família. Foi isso que Deus fez na vida da Andréia e família. Acompanhe. Meu nome é Andréia Silvi, hoje faço parte dessa grande família da fé, essa família de Deus, mas nem sempre foi assim. Até meus 30 anos, quando cheguei a esse altar, antes de eu chegar eu sofri muito em todas as áreas da minha vida, principalmente na vida sentimental, onde buscava e não encontrava uma vida sentimental abençoada. Através de um relacionamento que eu tive, eu fui catar papelão no centro de Florianópolis, vivi morando pelas ruas, no continente, morava em depósito de papelão, sempre achando que eu ia conseguir consertar isso tudo na força do braço, Então foi aí com muito custo que eu cheguei a esse altar. Começou pela vida financeira, depois vida sentimental, tudo foi transformado, tudo, Aí quando estava encaminhando tudo certinho, com a minha vida certinha, eu busquei pelo meu filho. Meu nome é Hugo, hoje eu faço parte da família da fé, a família de Deus. Eu cheguei na igreja em 2009, através do testemunho da minha mãe, só que vendo isso, eu olhando para os meus familiares, que sempre eles criticaram ela pela situação, como ela vivia antes, ela catava papelão, vivia uma vida literalmente de sofrimento, e só que ela me deixou morando com a minha avó, fui criado pela minha avó, ela veio para o centro e conheceu Jesus. E nesse decorrer, eu olhando a transformação da vida dela, eu consegui, ela fez o convite para mim vir conhecer o Deus que ela estava servindo, e foi uma peça-chave, porque eu era um jovem na época, eu tinha 17 anos, então uma pessoa triste, sem perspectiva de vida alguma. Então quando ela me apresentou essa fé, eu pude observar que existia algo melhor para mim, que tinha um gigante dentro de mim que, se fosse despertado, a minha vida seria transformada. Fui levantado obreiro, servi a Deus como pastor também no altar, mas de 2015 a 2017, só que muito imaturo na fé, sem a direção, às vezes, do próprio Deus, achando que poderia, às vezes, lidar com a força do próprio braço. Em 2017, eu acabei tomando a minha vontade novamente e virei as costas para Deus, literalmente. Quando eu saí do altar, eu acabei me envolvendo com amizades. Até então, era tudo mil maravilhas, Bebida, festa, bagunça. E no trabalho que eu tinha,
não tinha como eu acompanhar essas pessoas. Eu não sabia da gravidade do tão profundo que eles já estavam na criminalidade. Eu achava que era só pessoas normais. Só que para mim acompanhar aquilo dali, eu tive que me envolver nesse mundo do crime, porque o dinheiro que eu ganhava não tinha como. A pessoa quase de segunda a segunda viver em bagunça, viver em bebida, ter uma vida que eles tinham, né? Então foi assim que eu acabei me envolvendo na criminalidade. O primeiro convite foi para roubar, pegar algo rapidinho, coisa de 20 minutos, era 3, 4 mil reais. Então aquilo dali foi o próprio mal, foi enchendo meus olhos e eu vi que aquilo dali, naquele momento seria bom, porque eu queria acompanhar aquelas amizades. E a primeira vez eu fui preso no roubo, eu fiquei um dia preso e eu vi que aquilo dali não dava. Só que como eu fiquei um dia, não foi o suficiente para mim conseguir voltar. Eu continuei. Do roubo, eu comecei a traficar droga, no qual eu levava para Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo. Essa era a rota que eu fazia. Fiz em média de 2 a 3 meses levando droga para esses outros estados. Só que dia 23 de outubro de 2018, eu fui preso. Eu estava sozinho no mundo, foi aonde que eu conheci a minha esposa, minha atual esposa hoje. Tanto sofrimento, ela passou que eu estava com aquela sede de abraçar o mundo, eu não queria mais saber de agradar a Deus, então pode imaginar o tanto que ela sofreu. Meu nome é Mariana, eu sou esposa do Hugo e eu conheci ele no meio dessa confusão, né? Eu também já tinha vindo de um relacionamento conturbado e quando eu conheci, quando ele me disse, na verdade, que tinha sido da igreja, inclusive que ele tinha sido do altar, eu imaginei uma vida diferente, né? Com muitas questões ainda para resolver, então não tinha muitos critérios. No início, como tudo, foi uma maravilha, né? Quando eu conheci a minha sogra, eu pude ver a diferença do meu lar com ela, a diferença da minha mãe, inclusive, com ela, né? Porque eu vim de um lar onde tinham brigas, então quando ela me contou o testemunho dela, eu pude ver que Deus estava aqui. E eu, desde o início, queria muito essa mudança, então eu permaneci, né? Começou a minha luta e comecei a entender o que eu precisava. Então, mesmo ele não vindo, eu comecei a lutar por mim, né? Mesmo ele com as amizades, mesmo ele vivendo a vida dele, eu disse, não, aqui eu vou conseguir, né? Deus vai mudar a minha vida. E durante esse processo, foi aonde ele foi preso, né? A gente estava junto nesse período e foi ali que eu tive, na verdade, um descanso para mim, para minha mente mesmo, para eu ver que eu queria isso para mim. Se ele não quisesse, ali terminava o relacionamento da gente. E dentro do presídio, eu fui visitá-lo um dia e disse isso para ele. Falei, olha, a partir daqui, você decide o que você quer. Eu quero a Deus. Se você não quiser o mesmo que eu, então a gente termina aqui. Eu fiquei preso 3 meses de final de 2018 a início de 2019, então foi o fundo do poço. O primeiro dia, na verdade, eu já consegui enxergar que eu tinha perdido. Eu falei para Deus, meu Deus, eu perdi. Agora, literalmente, eu preciso voltar. Foi nesses 3 meses ali, várias propostas dentro da prisão, eu recusei porque eu já não queria mais estar nessas amizades, eu já não queria. Quando eu saísse daquele lugar, eu queria voltar novamente para o altar, mas ali dentro foi oferecido coisas ilícitas para fazer aqui fora ou até lá dentro mesmo, mas eu não aceitei. Foi aonde lá dentro mesmo eu me rendi e consegui voltar para o Senhor Jesus. Quando eu já estava na rua, já decidido a agradar o Senhor Jesus, ali começou a minha luta, eu e o próprio Deus. Deletei as amizades do mundo, deletei as coisas erradas, assumi o meu relacionamento com a minha esposa, a gente se casou no altar, certinho, buscando a Deus, priorizando agradar, fazendo a vontade de Deus de verdade, obedecendo a direção que saía do altar. O foco foi receber o Espírito Santo.
E quando a gente recebeu o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, tudo mudou. Aquele vazio que tinha foi preenchido, o brilho do mundo já não existia mais e hoje eu tenho uma vida transformada. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Outrora eu estava no altar e era vazio, não tinha o Espírito Santo. Hoje tudo mudou. Hoje eu me encontro no átrio, cheio do Espírito Santo, com a maior riqueza que o mundo não pode oferecer. Hugo, quando você tomou a decisão de dar as costas para o altar, né, eu permaneci no altar, né, e eu não desisti da tua alma, né, e eu fui ao pé da cruz, né, e lutei pela tua alma, pela tua vida, e graças a Deus, né, tu conseguiu voltar, né, e tá firme no altar também ao pé da cruz hoje, lutando pela tua família. Mãe, eu só tenho a agradecer a senhora. Pelo seu clamor ao pé da cruz, hoje eu estou com a minha família aqui. Você aí, né, que está em casa, que está me assistindo agora, né, eu faço um convite, né, que venha estar, você que está com problema, né, qualquer problema, tudo se resolve nesse altar. Então eu faço um convite a você no dia 18 de abril, às 10 horas da manhã, na Avenida Mauro Ramos, venham ter esse encontro e venham ver a transformação da sua vida. Depois da cruz. A história do mundo nunca mais foi a mesma. Depois da cruz, você e sua família também poderão ter uma nova história. Família ao Pé da Cruz. O maior evento pelas famílias de 2025. 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, feriado. Acesse familiaaopedacruz.com ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela. Para mais informações, locais e endereços. Entrada gratuita. A Andréia, o Hugo e a Mariana hoje vivem felizes. Cada um ali uma história diferente. A Andréia venceu nos problemas que ela enfrentava, na vida amorosa, os problemas que ela tinha. O Hugo venceu o problema de drogas, de tráfico, a vida que ele vivia. A Mariana venceu os traumas que ela carregava de relacionamentos passados. Hoje o Hugo e a Mariana vivem bem. A Andréia se dá bem com a sua nora. A paz na família. Tudo que de repente você não tem, Deus tem para te dar. Mas você precisa fazer o que eles fizeram, se voltar para Deus. É como diz o texto sagrado que nós separamos para você. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez essa promessa a Abraão. Mas aí você pergunta, o que tem a ver o Senhor Jesus com Abraão? Abraão é o pai da nação que trouxe o Filho de Deus ao mundo, o Senhor Jesus. Por isso, quando você se coloca diante da cruz, quando você deposita sua fé, sua esperança, sua confiança no Senhor Jesus, você está colocando a sua família ao pé da cruz e passa a ser co-herdeiro da mesma promessa, da mesma bênção que veio sobre Abraão. Por isso, no dia 18 de abril, às 10 horas da manhã em especial, nós estaremos aqui neste endereço, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. E também às 15 e às 18 horas. Você e toda a sua casa, sua família, reunidos ao pé da cruz. Haverá um antes e um depois da cruz na sua vida. Se você mora em qualquer outra cidade do estado de Santa Catarina, você pode acessar agora universal.org/localizar e encontrar o endereço mais perto da sua casa. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estaremos vivendo este dia, a família ao pé da cruz. Para você que me assiste de São Paulo, você pode participar no estádio do Pacaembu às 10 horas da manhã ou às 5 da tarde, mas você tem que se apressar, vá a uma igreja universal, receber a sua credencial gratuita, você não paga nada pela credencial,
porque lugares, como você já sabe, são limitados. Mas todas as igrejas universal do Reino de Deus estarão abertas nesse dia no estado de São Paulo. Agora você vai acompanhar mais uma história de transformação, de mudança interior. Nós estamos vivendo o período do jejum de Daniel, 21 dias pelo Espírito Santo. Acompanhe, a gente já volta. Aos 14 anos, eu sofri um abuso e isso me prejudicou muito. Eu sempre tive sonho de casar, de namorar, só que com aquele momento, ali acabou a minha inocência. Eu não tinha nenhum respeito pela minha mãe, eu não tinha nenhum respeito pelo meu pai. Eu tinha até um apelido na minha casa que eles me chamavam do diabo da família. Porque eu tinha uma raiva tão grande dentro de mim, pensava, poxa, meus próprios pais não me defenderam. A minha família que deveria me guardar, me proteger, não fez isso. Então eu pensava, se eles não me protegeram, quem vai me proteger? Eu não sabia mais o que era amar eles. Briguei muito feio com a minha mãe. E eu lembro que a gente discutiu muito feio e ela até perguntou pra mim o que estava acontecendo e eu falei pra ela que eu não podia falar. Eu não conseguia confiar em mais ninguém. Então foi a ponto de que a gente brigou e eu acabei batendo na minha mãe. Ela tem marcas que eu deixei nela, puxei os cabelos dela, joguei ela na cama e vi o que eu tinha feito. E foi aí onde eu me culpava mais, porque eu falava, tá vendo, nenhuma filha boa eu consigo ser. Vinha na minha cabeça, mata eles e depois se mata. E eu lembro que uma vez eu peguei a faca e eu fui para perto do quarto da minha mãe. Eu cheguei perto do pescoço deles e eu encostei a faca no pescoço dela. E eu lembro que depois eu olhei assim e corri pro banheiro e pensei o que eu tava fazendo. E foi onde eu peguei a faca e então, ao invés de eu machucar eles, eu comecei a me machucar. Então, eu machucava os meus pulsos. Só que eu não conseguia entender o que acontecia comigo, porque eu tinha aqueles pensamentos. Foi quando eu lembro que eu fui pro quintal e eu falei que Deus não existia. Porque se Deus existisse, eu não estava passando por tudo isso. Eu sempre fui uma pessoa que tinha que estar rodeado de amigos. Então eu bebia ao redor deles, era a alegria de todo mundo. Bebia com eles, fumava com eles. Mas quando eu chegava em casa, só eu sabia o vazio que eu sentia. E uma prima minha, ela me convidou, ela já frequenta a Igreja Universal. Foi quando ela soube da minha situação. E eu lembro que eu até fui meio grossa com ela, porque quando ela falou comigo, falei que eu não ia levar carteira, porque eu pensava que eles iam roubar. O pastor falava pra gente fechar o olho e eu não fechava. Eu era muito teimosa com isso. E eu lembro que foi o próprio Deus ali que falou comigo. O pastor, ele não me conhecia, ele não sabia de nada que eu tinha passado. Às vezes você tá passando por um problema tão grande e você ainda quer ser orgulhosa. Eu falei pra Deus que eu não aguentava mais sofrer e que eu queria amar minha família porque eu não amava eles. E quando eu comecei a falar, eu lembro que as minhas lágrimas desciam e eu ainda era orgulhosa, né? Então eu tentava segurar as lágrimas, mas foi tão natural que eu comecei a me abrir. E eu nunca tinha falado com ninguém. O ódio que eu tinha por essas pessoas que fizeram isso comigo também aumentava, eu não perdoava eles. Se eu visse eles na minha frente, eu queria matar eles. Até que um dia, teve um propósito na igreja, onde a gente tinha que estar mais próximos de Deus e distante do mundo. E foi ali onde eu vi que eu tinha que negar as minhas vontades. Eu fiz um propósito também pessoal meu, porque eu tinha meditado na Bíblia, eu tinha visto que Zaqueu ele tinha subido na árvore para poder chamar a atenção de Deus. E foi ali onde eu entendi que eu tinha que fazer algo para poder chamar a atenção de Deus. Eu colocava o celular para despertar às 2 horas, eu ia tomar banho, eu colocava uma melhor roupa, eu estava dentro da minha casa. Mas eu lembro que eu passava perfume, eu me arrumava como se eu fosse para a igreja e buscava de madrugada. Eu comecei a me abrir mais com a minha mãe, às vezes eu perguntava, mãe, como foi seu dia? Até ela estranhava, porque eu mal falava com ela. Esse propósito, ele me fez nascer realmente de novo, porque ele fez com que eu fosse lá atrás, eu entrasse dentro de mim e tirasse tudo que não prestava. E uma dessas coisas seria a mágoa. Eu tinha um ódio muito grande das pessoas que fizeram isso comigo. O meu coração não queria. Eu não queria. Se eu fosse me importar porque eu estava sentindo, eu não queria perdoar. Nunca ia perdoar eles. Mas eu entendi, conforme eu fui participando desse propósito, eu entendi que eu tinha que fazer o que era melhor para mim.
tinha uma reunião no domingo pela manhã. E eu lembro que eu me acordei cedo, eu me preparei. Eu falava que eu era noiva de Deus. Eu lembro que eu comprei um perfume só para usar aquele dia. E eu falei que aquele dia eu iria casar com Deus. E eu cheguei na igreja, eu fui em jejum de palavras, eu fiz um jejum pessoal meu. Eu sentei num dos primeiros bancos e eu estava aguardando começar a reunião, porque eu lembro que eu cheguei bem cedo na igreja. E assim que eu peguei a Bíblia, eu fui meditar, eu vi aquela passagem onde dizia: e recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo. Eu fechei aquela Bíblia e fiquei pensando naquela palavra. Foi onde eu olhei e vi que estava escrito: Jesus Cristo é o Senhor. E eu refleti tudo que eu já tinha passado na minha vida, o quanto que Deus tinha me mudado. Só que eu falei para Deus que eu queria esse poder dentro de mim. Foi quando teve a ministração do Espírito Santo, onde o Bispo Macedo falou: você que fez tudo o que foi pedido, você que fez nesse propósito, tudo certinho, e você pode cobrar de Deus o que você fez. Foi onde eu falei para Deus que se Ele mudasse a minha vida, e se Ele me desse o Espírito dele, eu não queria mais viver para mim. Eu ia viver minha vida 24 horas para Ele. E foi aonde eu falei para Ele que eu queria aprender a amar como Ele amou. E se eu não tivesse a Ele, como eu poderia amar? Eu fui me enchendo de uma paz que eu nunca tinha sentido antes. E de uma alegria. O Bispo Macedo pediu pra gente ficar em silêncio. E ele falou assim: você que crê, receba o Espírito Santo. Ali, eu criei naquela palavra, não conforme, eu não senti nada. Mas eu tive a convicção e certeza, porque eu tinha me entregado. E Deus falou no meu íntimo que eu era uma filha dele e que eu era escolhida dele. E eu me lembro que eu comecei a chorar aquele dia, porque eu não sabia o que era amar. E aquela Thalita, de antigamente, realmente ela morreu. Aquela Thalita não existe mais hoje. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu sei o que é amar minha família. A gente não conseguia conviver entre eles. Hoje a gente consegue reunir toda a minha família. E o propósito que eu participei foi o jejum de Daniel, que eu vivi esses 21 dias, onde eu me aproximei mais de Deus e o quão foi importante para mim e mudou a minha vida. Cada jejum de Daniel eu participo ainda mais, porque eu sei que em cada jejum de Daniel eu vou ter algo mais com Deus. Por que fazer o jejum de Daniel? O mundo quer a sua atenção. E diariamente você dá a ele os seus olhos, seus ouvidos e seus pensamentos. Diariamente ele rouba a sua alegria, a sua paz, o seu tempo. No jejum de Daniel, você deixa de se entregar às vozes deste mundo e passa a se conectar com Deus, entregando seus olhos, seus ouvidos, seus pensamentos e seu tempo ao Altíssimo e à sua palavra. 21 dias, longe de informações seculares, desintoxicando a sua alma e fortalecendo o seu espírito, focando apenas na palavra de Deus e no que pode te aproximar dele. Ao priorizar as coisas de Deus dia após dia, ele passa a participar da sua vida e, em pouco tempo, o resultado. Uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, alinhando seus pensamentos aos pensamentos de Deus, por uma mudança interior completa, uma nova vida. Jejum de Daniel.
21 dias para se alimentar da palavra. Procure uma igreja universal e saiba como participar. O que você seria capaz de fazer para receber o bem maior de Deus em sua vida? O que você estaria disposto a fazer para acabar de uma vez por todas com a depressão, com a tristeza, com este vazio que está aí dentro da sua alma? Essa é a proposta do jejum de Daniel. Se você quiser saber mais, esteja conosco hoje, quarta-feira, no estudo da defesa da fé. Se você tem uma Bíblia em casa, traga a sua Bíblia. Nós vamos meditar na palavra. Dela vem o alimento para a nossa fé, para o nosso espírito. E será a primeira quarta-feira dentro do jejum de Daniel. Uma oportunidade para você se fortalecer espiritualmente, preencher todos os espaços vazios da sua alma. Sabe aquela coisa que você não consegue explicar, o que está faltando na sua vida? Parece que é uma pecinha do quebra-cabeça que você não consegue encaixar. Pois é, este quebra-cabeça é o que está faltando aí dentro de você. Essa peça, o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Portanto, nesta quarta-feira estaremos juntos às 19h, aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro, entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. E não se esqueça, se você tem a Bíblia, traga. Se você não tem, não tem problema. Nós temos Bíblias aqui e não vai faltar a palavra de Deus para você. Agora é momento de oração. Vamos orar juntamente com o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu poderoso e glorioso nome. E venha a essa pessoa que está nos assistindo, depressiva, doente, aflita, o teu reino. As tuas promessas, meu Deus, se cumpram. O Senhor é o Senhor que sara, que levou na cruz as nossas dores e enfermidades. E eu oro pelas pessoas doentes, hospitalizadas. Eu determino, meu Deus, em nome de Jesus, que sejam curados, libertos e abençoados pelo teu poder. Salva as famílias, liberta, meu Deus, opera o milagre e o pedido seja realizado em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Você que crê, diga graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória. Todos os dias nós vamos estar pedindo a Deus pela sua saúde, pela sua vida financeira, para que Deus venha abrir portas. Você que está desempregado, você que vive depressivo, estaremos aqui todos os dias como guardião da Sagrada Família, pedindo a Deus em favor da sua vida. E você certamente recebe esta bênção do Bispo Sérgio, essa bênção que vem de Deus. Agora, é necessário que você dê um passo de fé. Não espere para o dia 18 de abril. Faça ainda hoje o que você pode fazer por si e pela sua casa. Esteja conosco logo mais às 19h. Estaremos falando sobre a defesa da fé, como você pode ter uma fé que te sustente, uma fé que te apoie nos momentos difíceis, como você pode ser uma pessoa forte, resiliente, espiritualmente falando. Logo mais, às 19h, na Mauro Ramos, 1310, no centro, aqui em nosso Templo Maior ou em uma Universal aí na sua cidade. Acesse universal.org/localizar e você terá acesso ao endereço mais perto da sua casa. E não se esqueça, Sexta-feira Santa, 18 de abril, às 10 horas da manhã. Se você quiser já reservar o seu lugar, é só mandar sua mensagem para o 11 3573 3500 pelo WhatsApp ou então ligar para o 48 3216 6162. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.